Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O novo ministro da Casa Civil uniu a ala política do governo e o Centrão para impor esse Bolsa Família de R$400 a contragosto do que defende o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem defendido que o valor não ultrapasse os R$300. Estão juntos nessa operação política o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Cidadania, João Roma, das Comunicações, Fábio Faria, da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, além do presidente da Câmara, Arthur Lira. Todos defendem o novo Bolsa Família de R$400. E segundo fontes da economia, me disseram, o próprio presidente Jair Bolsonaro também apoia esse valor e delegou a Ciro Nogueira essa missão de impor à equipe econômica os R$400. Uma parcela grande da população partiu para o mercado informal. De acordo com a PNAD contínua, o número de trabalhadores por conta própria subiu 2,3% e a população subutilizada também cresceu, o que indica a precarização do mercado de trabalho. Recentemente, o Banco Central divulgou um dado muito preocupante. Os resultados de pesquisas feitas pelo IBGE apontam que os índices de endividamento das famílias brasileiras deram um salto enorme durante a pandemia. Ainda mais agora, nesse primeiro semestre de 2021. O Banco Central ressaltou que mais de 58% das famílias estão endividadas. E o jeito que elas encontraram foi correr atrás de crédito. Isso não é uma novidade. A pandemia também trouxe uma série de dificuldades econômicas. Muitos comércios fecharam as portas, pessoas perderam emprego e o futuro da economia ainda deixa muitas dúvidas. São essas dúvidas que fizeram com que, mais uma vez, o Item Mais chamasse ela, Thaís Herédia, nossa analista de economia da CNN. Porque é isso, Thaís, a missão é dura, tirar dúvidas com relação ao futuro da economia, principalmente diante de tantas famílias endividadas aqui no nosso país. Bem-vinda, mais uma vez. Ai, obrigada, Carol. O prazer é todo meu. Eu sou desse tipo, não precisa nem mandar convite. Se eu passar no corredor e vi que está gravando, eu já vou entrar e vou querer participar. Prazer estar aqui com você. Estou invadindo o Item Mais hoje para falar de um tema que revela a extrema fragilidade financeira das famílias brasileiras. E quando eu falo de fragilidade, não é apenas do tamanho da dívida ou de como pagar essa dívida, mas também do conhecimento, da educação mesmo, financeira, inclusive na hora de decidir que dívida tomar, né? Então, temos hoje no Brasil um problema com um instrumento que nasceu para ser solução. O crédito, ele é vamos dizer assim, o combustível das economias desenvolvidas, né? As grandes economias costumam ter mais de uma vez, mais de 2 vezes o seu PIB, ou seja, tudo que geram de riqueza, em crédito na praça. Aqui no Brasil nós temos metade. Isso fala muito sobre nós. Significa que é tão caro, é tão proibitivo, que o crédito passa a ser um problema. Além de ser difícil de pegar, é mais difícil ainda de pagar. Claro que a pandemia fragilizou ainda mais a situação das famílias, mas esse é um tema que passa por tudo, passa pelas questões de fundamentos do Brasil, passa pela educação financeira e passa pelo agora, como lidar com esse problema agora. Thaís Herédia é assim, logo na abertura já traz pra gente um monte de assunto. Foi ótimo, porque já trouxe luz para alguns temas que precisamos abordar nesse momento aqui no Item Mais. A começar pela questão da educação financeira, desse endividamento no Brasil. O perfil desse endividado, dessa família endividada mudou? Hoje o endividamento, por exemplo, ele acontece para necessidades básicas? A pandemia provocou um fenômeno nessa modalidade, né? No crédito para necessidade básica ou no crédito para sobrevivência de um pequeno negócio, que às vezes se mistura com a história da família e das pessoas. Então, a pandemia agravou essa situação e muito. O que aconteceu nos últimos anos, e é para essa referência que a gente tem que olhar, se o Brasil alcançar uma estabilidade econômica e tudo mais, é que o brasileiro aprendeu, por exemplo, e o mercado também passou a oferecer mais modalidades de crédito imobiliário, por exemplo. Então, passamos esses últimos 4 anos com taxas de juros mais baixas, o crédito imobiliário se aproveitou disso. Então, esse é um crédito que ele envolve uma parcela importante do orçamento das famílias, é um comprometimento de longo prazo, mas ele é um crédito desse tipo, é o crédito bom, que você
paga uma taxa menor, leva um pouco mais de tempo para pagar, mas não é mais o absurdo que era no passado no Brasil. Hoje, as empresas, as micro e pequenas empresas e as famílias, mais de 60% delas, e aí eu estou fazendo uma média aqui de várias pesquisas que eu venho analisando nos últimos meses, tem sido ou para capital de giro, e aí eu estou falando dessas MEIs e micro pequenas empresas, ou seja, sobrevivência do negócio, ou mesmo para ajudar no pagamento das contas. Mas veja, Carol, a preocupação aqui é a seguinte: tomar crédito para ajudar a atravessar uma fase mais difícil e lidar com contas do dia a dia que são inadiáveis é uma coisa. Usar o cartão de crédito para isso é outra. Então, se já temos uma situação diferente no Brasil, se o crédito já é normalmente mais caro no Brasil, de mais curto prazo e tudo mais, agora na pandemia isso se agravou, porque mais de 70% das dívidas são via cartão de crédito. E o cartão de crédito tem sido usado para pagar exatamente essas despesas do dia a dia. Thaís, também trago um outro dado para complementar nossa conversa, que é com relação ao número de desempregados no país. Mais de 14 milhões de brasileiros em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Até que ponto esse número de 14 milhões de desempregados conversa com o número de famílias endividadas? Então, a gente pode juntar essas duas realidades, a realidade do desemprego, da quantidade de pessoas desempregadas e a quantidade de pessoas endividadas pelo canal da capacidade financeira. Então, aquelas famílias que alguém ficou desempregado, mas uma outra pessoa não, isso diminui a capacidade financeira da família, porque a renda diminui, mas não necessariamente compromete a capacidade de pagamento das dívidas. Essa é uma situação. A outra situação é daquelas pessoas que realmente perderam um emprego, e no caso da compra de uma casa ou de um carro, por exemplo, isso aconteceu muito no ano passado, muitas pessoas tiveram que devolver os bens, porque não conseguiram manter as prestações. E é uma perda absurda, quer dizer, não só se endividou, como perdeu o bem, né? Então, aqui nós estamos falando de uma situação extrema. Agora, o endividamento, ele acontece também mesmo com quem está empregado, e ele também fragiliza mesmo as pessoas que estão empregadas. Quando ele cresce na proporção da renda, mesmo a pessoa tendo um trabalho formal ou informal, por conta própria ou não, se o endividamento cresce sobre aquelas famílias e aqueles trabalhadores que têm uma fonte de renda e passa a consumir mais a disponibilidade de recurso para o dia a dia, para outras coisas, e não só para pagar a dívida, isso também é preocupante. E aí um ponto importante, Thaís, a diferença. Não necessariamente o endividamento significa inadimplência. Não, o endividamento não significa inadimplência. Então, o Banco Central e tem um levantamento mensal sobre isso. A Confederação Nacional do Comércio também faz essa separação entre aquelas famílias que estão endividadas e as famílias que estão sem pagar, né, que estão inadimplentes há mais de 90 dias, e a proporção não é a mesma. Então, sim, temos 62 milhões de pessoas endividadas. Sim, temos muitas com capacidade reduzidíssima de pagamento, mas as taxas de inadimplência, aquelas que são calculadas segundo a metodologia do Banco Central, a partir de 90 dias sem nenhum pagamento, elas não explodiram. Elas, de alguma forma, elas conseguiram se manter, elas subiram sim, mas elas não tiveram uma explosão, como inclusive foi esperado. Para vocês terem uma ideia, os bancos, com o receio dessa inadimplência, chegaram a fazer uma reserva de dinheiro muito maior para lidar com essa situação que acabou não acontecendo. Então, isso é uma coisa. Por que essa explosão não aconteceu? Porque houve também um movimento muito grande para a renegociação de dívidas. Então, bancos públicos e privados, e esses mutirões continuam acontecendo, bancos públicos e privados foram atrás do seu cliente para dizer, vamos suspender por alguns meses, para alongar lá na frente. Isso, no médio prazo, pode ter inclusive mudado planos de muita gente, mas é melhor do que você virar inadimplente e passar a ter uma dívida que cresce sem parar. Então, não necessariamente o endividado é aquele que está inadimplente com suas contas.
Thaís, há pouco a gente falou sobre o fator mercado de trabalho nesse contexto de endividamento. Eu trago agora um outro fator, que é auxílio emergencial. Ele foi criado durante a pandemia, depois teve o valor reduzido e ele tem prazo para acabar. E agora o governo fala numa nova versão do Bolsa Família, ampliar o programa assistencial. Isso, de alguma forma, pode impactar positivamente nesse endividamento no país? Pode. Agora, veja, agora aqui eu vou falar do lado bom do crédito, porque quando a gente usa dívida no Brasil, ela tem uma conotação sempre muito negativa, né? Então, falando de crédito, na medida em que eu tenho mais disponibilidade de renda, o que é o crédito? Crédito é a antecipação do consumo, né? O mais inteligente é você antecipar um consumo que vai fazer uma mudança significativa na sua vida. O crédito bom é aquele que você vai fazer, pode ser de curto, médio ou longo prazo, mas que vai fazer uma mudança significativa na sua vida. Desde comprar um carro maior porque você teve mais um filho, uma casa maior, ou investir numa máquina nova para o negócio, isso é crédito bom. Então, isso é uma coisa. Então, sim, se há disponibilidade de renda, que foi o que aconteceu em 2020, com o auxílio emergencial de R$600, em que muitas famílias, mães, chefes de família, muitas famílias chegaram a mais do que triplicar a sua renda total, elas foram atrás do crédito, tomaram crédito, reformaram casa, tanto que construção civil, consumo de bens e produtos, móveis, eletrodomésticos, isso tudo explodiu no ano passado e isso passou um tempo pelo mercado de crédito. Então, sim, podemos ter sim, mesmo que seja numa parcela pequenininha, num ticket pequeno, podemos ter sim, num ambiente de mais segurança de renda, podemos ter sim uma busca por crédito. E ele vai ser bom para o país se ele for para melhorar condições de vida. Trocar os móveis, por exemplo, é melhorar a condição de vida. Acessar um serviço mais sofisticado de saúde e de educação também é melhorar a condição de vida. Thaís, para a gente encerrar, uma frase. Devo, não nego, pago quando puder. Quando o brasileiro vai poder pagar? E, claro, o contexto dessa frase toda pra gente. As pessoas comuns, elas não têm direito a essa frase. O Brasil, por exemplo, nos anos 80, decretou moratória, né? Devo, não nego, pago quando puder. Essa frase tem uma conotação emblemática. Ela foi dita pelo ministro da Economia há poucos dias, quando falava de uma mudança que ele quer fazer no pagamento dos precatórios, que são dívidas do Estado brasileiro com a sociedade ou com as empresas em geral. Ele usou essa frase para justificar a necessidade de parcelar essa dívida com seus credores e tudo mais. Para os brasileiros comuns, essa é quase uma utopia, ela não existe, né? Porque se você dever não pagar, você fica com o nome sujo na praça, né? A analogia serviria para o Brasil, então, mais ou menos como se a gente olha o dólar subindo e o investidor desistindo de vir para o Brasil. Isso é mais ou menos ficar com o nome sujo na praça, né? Vale para governos, vale para as famílias. Quanto maior a dimensão da empresa e dos países e das economias, mais inapropriado fica usar essa frase. Para o brasileiro comum, ele tem que buscar sim pagar o que ele deve, de preferência buscando a melhor negociação. Thaís Aredia, uma conversa conosco mais uma vez no Item Mais. Sempre um prazer, Thaís, sempre bem-vinda. Todo meu, ainda mais para falar disso, né? Ajudar as pessoas a pensar um pouquinho, vai buscar uma dívida mais barata, não tenha medo, não tenha vergonha. Hoje tem fintechs, tem outros canais, tem outros produtos. Não fique preso numa dívida caríssima, tem espaço para negociação. Devo, não nego. E como tem gente devendo? O crédito para famílias brasileiras está no seu maior patamar desde 2005. É um reflexo do aumento de desempregados, da redução dos programas de assistência social e da alta da inflação. E há uma grande preocupação para que esse endividamento não se transforme em inadimplência, principalmente diante do aumento da taxa de juros. Vamos falar mais sobre esse cenário macroeconômico, o que podemos esperar da economia, quais são os fatores que pesam mais nessa realidade de endividamento das famílias brasileiras. Para isso, recebemos na segunda parte desse episódio do Item Mais o Alexandre Schwartzman. Ele é economista. Alexandre, muito bom conversar com você. Bem-vindo ao Item Mais. Sempre um prazer estar aqui, Carol. Alexandre, quando a gente fala de endividamento, nesse momento no Brasil, a gente aponta 3 fatores: redução no valor do auxílio emergencial, mercado de trabalho fragilizado e inflação. Qual que é o peso desses fatores nesse contexto de endividamento? Tem um que pesa um pouco mais para essa realidade atual? Olha, todos contribuem, mas assim, me parece que o principal deles diz respeito ao mercado de trabalho propriamente dito.
Mesmo com toda a recuperação que a gente teve, vamos dizer, de agosto até do ano passado até maio desse ano, que são os últimos números que a gente tem disponível pela PNAD, nós ainda estamos com algo como 7 milhões de postos de trabalho abaixo de onde nós estávamos no período imediatamente anterior à crise. Então é um impacto bastante considerável do ponto de vista de emprego, né, e acaba se traduzindo também num impacto bastante considerável do ponto de vista da renda do trabalho. A renda do trabalho pré-crise, pensando só trabalho mesmo, não tem nenhuma transferência do governo nem nada, era alguma coisa da ordem de 230 bilhões de reais a cada mês, exatamente antes da crise. Nesse momento, a gente está um pouquinho mais de 215 bilhões de reais por mês. É uma diferença considerável, eu diria que isso aí é talvez aí o principal fator. Obviamente, a inflação também acaba pesando e o fim do auxílio emergencial também acaba pesando, mas ambos, acredito, menos do que a própria perda de massa salarial que a gente observou no período. E Alexandre, quando a gente fala que o emprego é o que nesse momento mais pesa, também o emprego é o último a se recuperar diante de uma crise econômica. Ou seja, essa realidade de uma mudança no que se refere ao endividamento das famílias brasileiras, ela vai demorar para chegar? Vai demorar bastante, não tem nenhuma dúvida. Quer dizer, a gente fez um progresso considerável do ponto de vista da ocupação, né? Então, a gente tinha, vamos dizer, num período de agosto até maio, nós estamos falando de 10 meses, 9 meses, a gente conseguiu recuperar 5 milhões de empregos, que é um negócio considerável, mas veja, ainda faltam 7 para a gente voltar onde estava pré-crise, né? Então, tem uma batalha aí morro acima, que não é uma coisa trivial, né? Então, a gente dificilmente volta a ver o mesmo número de postos de trabalho que nós tínhamos em fevereiro de 2020, muito provavelmente até o final de 2022, começo de 2023. Redução do auxílio emergencial foi um outro ponto que eu trouxe, Alexandre, que eu queria detalhar mais com você, porque ele tem prazo para acabar, como já falamos aqui nesse episódio do Item Mais, mas agora o governo fala de uma ampliação do programa Bolsa Família. Essa seria uma alternativa viável nesse momento para, de alguma forma, acelerar a economia? Olha, a magnitude acaba sendo bem menor, né? Porque o auxílio emergencial, mesmo no valor reduzido, depende de quanto vai ser o novo Bolsa Família. Mas do que parece que é razoável, acho que ele dificilmente vai repor o auxílio emergencial. Eu estou falando do auxílio emergencial desse ano. O auxílio emergencial do ano passado, pelos R$600 por mês, não dá para recuperar e cá entre nós, é insustentável, né? Era uma conta de 50 bilhões de reais por mês. Não tem como o Brasil manter esse tipo de coisa. Então, é uma alternativa, né? Mas acho que já passou o momento da gente pensar de uma maneira mais profunda a esse respeito. Veja, o Bolsa Família, ele não foi desenhado como uma política de sustentação de demanda, nem deveria ser, né? O Bolsa Família é um programa não exatamente de renda mínima, mas é uma tentativa de evitar a pobreza extrema, que eu acho que é um objetivo para lá de meritório. Há alternativas de redesenhar o conjunto de políticas sociais que a gente tem. A gente tem Bolsa Família, tem o Seguro Defeso, tem o BPC, enfim, tem um conjunto de políticas sociais em que a gente gasta uma quantidade considerável de recursos com isso. Tem uma proposta que foi feita ali pelo CDPP, o Centro de Debate de Políticas Públicas, que chamou os especialistas lá, e a proposta deles é a unificação desses programas num único só. O valor é o mesmo, pode ser até maior, mas em princípio eles desenharam para o mesmo valor, só com um impacto muito maior do ponto de vista de redução de pobreza. Então, esse seria um caminho para ser analisado, mas obviamente não é uma coisa que você vai resolver como o governo federal gosta de resolver. Assim, vamos fazer uma reunião, vamos resolver isso, já é urgente, vamos botar no orçamento do próximo ano. É um programa estruturado que envolve ali, como ele envolve unificar todos os programas, então envolve reforma, enfim, envolve trabalhar. Alexandre, estamos falando de famílias endividadas no momento de alta da taxa de juros. É mais um freio para o consumo no Brasil? Sem dúvida. Embora o spread seja muito alto, o aumento da Selic ele é relativamente modesto perto do spread, certamente não colabora para expandir a atividade econômica. Pelo contrário, né? Um dos canais pelos quais a política monetária opera é exatamente o aumento do custo do crédito. E como esse crédito, como regra, é um crédito de curto prazo,
Quer dizer, ele acaba sendo renovado a taxas mais altas. Aí aumenta o comprometimento de renda das famílias. A gente está já numa situação em que o serviço dessa dívida consome perto de 20% da renda das famílias. Perdão, 30%. 20% é só o principal, pouco mais, perto de 10% é juro. Então, dá 30% da renda da família já está comprometida com o serviço dessa dívida. Com o aumento da taxa de juros, o componente de juro, como eu falei, está em torno de 10%, ele aumenta. Então, a gente vai deixar um pedaço maior da renda das famílias no pagamento das suas dívidas anteriores. Alexandre, para a gente encerrar, trago aqui uma projeção do Ministério da Economia com relação ao crescimento econômico do Brasil. Elevou essa projeção para 5,3%. Isso necessariamente vai refletir numa realidade menos dura para as famílias brasileiras? Quando é que a gente consegue ver esses números traduzidos numa realidade do dia a dia? Olha, já tem um certo progresso, Carol. É que a gente está muito longe de onde estava. Né? Bem ou mal, nós geramos 5 milhões de postos de trabalho nos últimos 9 meses, 10 meses, alguma coisa assim. Então, isso é melhoria para as famílias. Agora, esse crescimento de 5,5%, né, a gente deve terminar o ano com um desemprego na casa de 12%, 13%, que é elevadíssimo, só que compara com alguma coisa na casa de 14,5% que a gente teve, o último dado de maio. Então, melhora um pouco, mas assim, o estrago que essa crise fez no mercado de trabalho brasileiro é um estrago muito grande. Né? Então, não é uma coisa que a gente vai recuperar de uma maneira muito rápida, não. Mesmo economias mais desenvolvidas, nesse aspecto, a americana, que está à frente de todos, a gente vai ter novos números sendo divulgados agora, essa semana, mas o desemprego lá ainda estava na casa de 5,7%. Agora, o dado de junho, né, bem acima de onde estava pré-crise, que era menos do que 4%. Então, mesmo uma economia como a americana, 1 ano e meio, a caminho de 2 anos depois da crise, ainda está lutando para recuperar. Uma economia mais frágil como a brasileira vai demorar mais tempo, porque o nosso dinamismo também é menor. Alexandre Schwartzman conversando conosco no Item Mais. Sempre um prazer lhe ouvir, Alexandre. Até uma próxima. Até a próxima, Carol. Grande abraço. E assim a gente encerra o Item Mais de hoje. Até amanhã. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.